sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Antes de ir para o outro texto, eu queria só chamar a atenção dos amados da importância do fogo, a presença do fogo, como lugar de destaque na palavra de Deus. O fogo Deus utilizou por muitas vezes a figura do fogo, ou mesmo o próprio fogo, como uma forma de se manifestar. Vocês lembram de Êxodo, capítulo 3, quando Deus aparece para Moisés, ele aparece numa sarça, o quê? Ardente. Aquela sarça pegava fogo, e Moisés, olhando para aquela sarça, algo chamou a atenção dele, porque o fogo não consumia a sarça. E ele disse: tem alguma coisa estranha aqui. Então Deus, ele manifesta-se através do fogo lá na sarça ardente. Deus também vai através do fogo. Vocês lembram da nuvem que acompanhava a nação de Israel, que durante o dia ela servia como sombra para que o sol não arrebentasse a nação, e à noite aquela nuvem ela se transformava em fogo, para aquecimento, para direção, para levar o povo, para o povo poder ter orientação daquilo que Deus estava fazendo. A mesma coisa, Deus também vai manifestar, e aliás, no livro do Apocalipse, Jesus é visto em Apocalipse capítulo 2, versículo 18, como aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Atos capítulo 2 diz que quando o Espírito Santo de Deus veio, ele veio como? Não em línguas de fogo, como línguas de fogo. Mateus capítulo 3, João Batista vai testemunhar sobre Jesus. Ele vai dizer: eu batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais importante do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, que é o batismo de condenação. Em Levítico, capítulo 6, como nós acabamos de ler, Deus ele exorta os sacerdotes que eles não deixassem o fogo do altar apagar, porque o fogo do altar significava a presença do Espírito de Deus naquele lugar. Era presença contínua. O tema da minha mensagem hoje é: mantenha o fogo continuamente aceso na presença de Deus. Esse é o meu tema. Porque é bem verdade que, assim como aconteceu com a nação de Israel, houve um momento que eles apagaram o fogo. Há muito de nós que no cristianismo o nosso fogo está apagado. Quanto de nós estamos desanimados, abatidos, quebrados? Quanto de nós? E isso acontece, mano, por uma razão muito simples. É porque muitas vezes nós não damos a devida atenção, importância à palavra de Deus. Você sabe qual é o grande problema nosso? É porque a gente não aplica
maiores maus que a religião pode fazer para o ser humano é porque a religião, ela torna aquela pessoa religiosa, mas só de capa, de aparência. Cristianismo não tem nada a ver com isso. Cristianismo tem tudo a ver com vida prática. Tiago vai dizer que nós não podemos ser apenas ouvinte da palavra, mas praticante da mesma. Porque aquele que escuta a palavra e não a pratica, ele é como um homem insensato, que ele olha no espelho, ele vê os seus defeitos, ele vê o rosto sujo, ele vê a roupa amassada ou suja ou rasgada, ele se vê no espelho, ele olha para o espelho, que é a palavra de Deus, mas simplesmente ele dá as costas e esquece daquilo que ele viu. No Sermão da Montanha, quando Jesus terminou de pregar aquele sermão em Mateus 5, 6, 7, no final do sermão, Jesus vai dizer uma coisa que a gente precisa ouvir com muita atenção. Ele diz: quem ouve essas minhas palavras e não a pratica, será como um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Soprou o vento, caiu a chuva, e o rio bateu contra aquela casa, e foi grande a sua ruína. Por quê? Porque ouviu, mas não praticou. Aquele, porém, que ouve essa minha palavra e a pratica, ele será como um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Sopra o vento, a tempestade, cai a chuva, o rio bate contra a casa, mas ela não desaba, porque ela está firmada sobre a rocha. Nós vamos passar por lutas na vida, mano, por percas, por prejuízos, por dor. Nós vamos passar, ninguém está imune disso. Mas só se sustenta quem está firmando a casa da sua vida na rocha eterna, que é Jesus. Então, às vezes nós caímos e nos abatemos porque não estamos praticando a palavra. Não estamos aplicando a palavra na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Não estamos. Agora sim, eu quero que você vá para o segundo texto, que está em 2 Crônicas, capítulo 29. E eu fiz questão de ler Levítico só para a gente ver o contraste. 2 Crônicas, capítulo 29. Em 2 Crônicas 29, versículos 6 e 7. Todo mundo achou? Amém. 2 Crônicas 29, versículos 6 e 7. Diz assim: porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Vocês lembram lá de Levítico? Que o fogo precisaria ficar aceso no altar de Deus. Versículo 7. Agora presta atenção. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no sacrifício ao Deus de Israel. É interessante. Nesse texto que nós estamos meditando agora,
4 coisas que foram o erro da nação de Israel. Segundo Crônicas 29, é o período em que Ezequias vai reinar. E Ezequias reina sobre o reino de Judá, ou seja, sobre o reino do sul. E ele é uma das exceções, porque no reino do norte não teve nenhum rei bom, mas no reino do sul tiveram alguns, e Ezequias é um deles. Esse foi um rei bom, um rei que voltou o povo, que trouxe o povo diferente do seu pai Acais, que foi um louco da vida, que adorou a todo tipo de deuses, diferente dele. Ezequias se volta para Deus. Mas quando Ezequias se volta para Deus, ele vai perceber nitidamente que o povo já estava tão distante desse Deus. Tão distante. É tão importante, amados. Eu me lembrei agora de um texto de 2 Timóteo 1,6. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: reavives o dom que tu recebestes. Quanto de nós estamos precisando reavivar o nosso relacionamento com o nosso Deus. Eu lembro, muitos anos atrás, eu tinha pregado o evangelho para uma jovem senhora, e ela ficou muito empolgada. Eu e Lenira, a gente tinha pregado o evangelho para essa jovem senhora, e ela ficou muito animada, muito. Ela era aquelas pessoas muito animadas, gostava de orar, gostava de servir, de adorar, participava de tudo. E aí, certa vez, ela chegou para mim assim, meio abatida, e disse: Josemar, hoje eu ouvi uma coisa de alguém que magoou tanto meu coração. Eu digo: o que foi? Porque chegou uma pessoa para mim e disse assim: eu quero ver esse fogo todo dia daqui a 2 anos. Olha a visão que essa pessoa tem do cristianismo. É que quanto mais o tempo passa, mais se esfria. Tem pessoas que pensam que cristianismo, e às vezes agem assim. Sabe aqueles brinquedos que você dá corda e solta? Quando você enche ele de corda, que você solta, ele parte por tudo. Depois a corda vai acabando, ele vai diminuindo. Tem muito de nós assim. Parte com tudo. Daqui a pouco parece que vai cansando. O fogo vai apagando, esfriando. Jesus diz em Mateus capítulo 13, quando ele vai contar a parábola do semeador, ele vai dizer que o segundo solo, que é aquele do solo rochoso, a planta até brota, mas quando vem as perseguições por causa da palavra, ela morre. O terceiro solo, o que cai sobre os espinhos, esse até cresce, mas por causa das riquezas e das fascinações com essa terra, com essa vida, com esse mundo, essa preocupação com esse mundo abafa aquilo que foi semeado no nosso coração. Quanto de nós, amado, estamos deixando que as coisas em nossa volta, sem tirar aqui o senso de responsabilidade, porque se nós como cristãos, nós precisamos ter responsabilidade para com os outros, para com a pátria, para com o patrão, com o empregado, nós temos que ter.
Nós temos que ser pessoas de boa índole. Se nós somos estudantes, precisamos ser os melhores estudantes. Quando tiramos nota não porque pescamos, mas tiramos nota boa porque estudamos, porque valorizamos, respeitamos o mestre que está nos abençoando. Se somos trabalhadores, não trabalhamos apenas pelo salário, como diz o apóstolo Paulo, antes nós trabalhamos para o Senhor, para a glória dele. É por isso que queremos ser os melhores empregados, queremos ser os melhores patrões, queremos ser os melhores maridos, as melhores esposas, os melhores amigos. Mas se a gente não cuidar, daqui a pouco, meu irmão, a fascinação vai abafar. Quantos homens de Deus, gente, eu vivo dizendo que eu tenho 28 anos na fé, mas na verdade eu já tenho 29. Puxa vida, eu estou puxando para baixo, meus coração mais rápido. Eu vi tanta gente empolgada, animada, gente que ganhou gente para Jesus, mas que com o passar do tempo já não está mais no nosso meio. Caíram pelas tabelas, morreram, voltaram para o mundo, já não acreditam mais, já não fala mais no coração. Era assim a situação do povo de Israel, aqui no capítulo 29. Diz o texto, versículo 7, que eles, o que eles faziam? O que eles fizeram? Eles simplesmente fecharam as portas do templo. O templo estava fechado. O povo já não ia mais naquele lugar para adorar a Deus. Como povo. O templo estava fechado, isso significava que o povo já não se reunia mais, porque já não acreditavam no Deus que havia libertado eles do Egito. Israel estava sendo tomado pelos Balaíns. Sabe o que isso significa? Todo tipo de Deus das nações em volta deles. O povo já havia fechado o templo, já não tinha mais nenhum interesse em Deus. Então como é que eu consigo não deixar que o fogo do Espírito Santo apague dentro de mim? Como é que eu consigo, como é que eu posso fazer isso? Em primeiro lugar, meu irmão, mantenha o fogo da adoração a Deus. Preste atenção, amados. E eu creio que um dos primeiros cuidados que você precisa fazer é com o culto de adoração a Deus, todos os domingos. Amados, precisamos entender que é aqui nesse momento ele não é o único, mas ele é um dos momentos que vai acender o meu fogo de novo. Eu não posso olhar para o culto de adoração ao meu Deus, o culto dominical, ou a reunião das células. Eu não posso olhar para isso com desdém, como toque de caixa. O culto de adoração ao meu Deus, se eu não quero que esse fogo se apague dentro de mim, ele precisa estar como ponto alto da minha semana.
Sabe por quê, amado? Porque você deixa de vir no culto. Você pode ter boas razões. Não estou dizendo que você não tem boas razões, não. Mas você deixa de vir num culto. Para você vir no culto seguinte, você já vai ter um pouco mais de dificuldade. E se você faltar 3 cultos consecutivos, provavelmente você vai cair pelas tabelas. Porque o fogo vai apagar. A nação de Israel, ela simplesmente não se reuniu mais como povo no templo. Isso foi o erro deles. O fogo da adoração a Deus havia se apagado. Por isso que eles fecharam o templo. Para que templo? Tem irmãos que às vezes ele deixa de vir na igreja, o pastor vai lá, o líder de célula vai lá, o discipulador, a discipuladora vai lá para conversar com ele ou ela. Ele diz, não, eu estou bem. Estou bem. Um mês que não vem, mas estou bem. Estou muito bem. Estou bem. Estou orando. Estou lendo a palavra.